E aí, meu nome é Alfredo, eu sou psicólogo e esse é o canal Rolou Insight. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre uma técnica, uma reflexão a respeito do seu cérebro. O seu cérebro tem inúmeras conexões neuronais que ao longo do tempo, desde o seu nascimento até hoje, vai criando cada vez mais e reforçando essas conexões à medida que você as alimenta ou não. Então, se você faz tudo sempre do mesmo jeito, você vai alimentar sempre os mesmos tipos de conexões neuronais no seu cérebro. Ou seja, seus neurônios vão estar sempre fazendo o mesmo caminho, encharcando e alimentando cada vez mais o mesmo tipo de comportamento. Agora, se você está buscando fazer algo diferente na sua vida, conseguir resultados diferentes, começar uma coisa nova, como por exemplo a tão falada academia, que todo mundo diz que vai começar na segunda, mas acaba não começando, você precisa mudar os caminhos neuronais do seu cérebro. E vai ficar difícil você querer forçar o seu cérebro a fazer você criar um hábito de levantar de manhã na segunda-feira para ir para a academia. Antes disso, você precisa pegar o seu cérebro sem ele perceber. Você precisa ir mudando as suas conexões neuronais de uma forma gradativa, devagar, fazendo coisas que o seu cérebro nem percebe que você está fazendo, mas quando acontecer, pum, dá um estalo, dá um insight na sua vida, as conexões neuronais mudam e você então consegue adquirir novos hábitos. Algumas técnicas, por exemplo, para você começar a treinar o seu cérebro a mudar. Por exemplo, jogos para o cérebro, jogos que testem o seu cérebro. Um jogo bem simples, bem tranquilo que ajuda a mudar e a fazer o seu cérebro estar sempre se movimentando são as famosas palavras cruzadas. Hoje em dia você tem até palavras cruzadas no próprio celular, nos aplicativos, enfim, mas a boa e velha palavra cruzada impressa também é um ótimo exercício. E para o seu dia a dia, fazer as coisas de um jeito diferente que você costuma fazer. Por exemplo, se você pega o mesmo caminho para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para casa, faça um caminho diferente. Seja a pé, seja com transporte coletivo, seja de carro. Se você costuma ir de ônibus, tente ir de metrô se for possível. Ou até mesmo tente ir um determinado trajeto a pé. Se você vai de carro, faz um caminho diferente do que você costuma fazer. Enfim, você precisa buscar sair da rotina. Se você, por exemplo, acorda todo dia do lado direito da cama, comece a acordar do lado esquerdo. Se você é casado, um dorme do lado direito, outro do lado esquerdo, inverte essa posição. Você vai ver que isso vai refrescar o seu cérebro. Um outro exercício muito interessante, por exemplo, é você tomar banho com as luzes apagadas. Por quê? Porque aí você começa instintivamente, espontaneamente, a perceber onde estão as coisas. Você refaz de alguma forma no seu cérebro e aí você promove pequenas microligações neuronais que fazem o seu cérebro funcionar e buscar essa rotina, esse ritual do banho de uma outra maneira. Certo? Então procure fazer isso, tomar banho com as luzes apagadas, se alimentar com as luzes apagadas, isso quando for à noite. Quando for de dia, feche os olhos e tente comer com os olhos fechados, por exemplo. Tente caminhar de uma forma diferente da que você costuma caminhar. Você já parou para pensar como é que você anda? Que parte do seu pé pisa primeiro no chão? Pois é, são questões com as quais a gente não fica pensando, a gente não fica aí refletindo a respeito, mas se a gente simplesmente parar e pensar, peraí, como é que eu caminho? Como é que eu respiro? Você já parou para pensar na sua respiração? Se eu penteio o meu cabelo para um lado, por que não pentear para o outro? Percebe? Então são coisas do dia a dia, tranquilas, que você pode fazer e que isso vai ajudar a ampliar as redes neuronais no seu cérebro para que em determinado momento você consiga fazer coisas mais difíceis de fazer, que fogem muito da rotina, como por exemplo, mudar um hábito alimentar, ou deixar um determinado vício, ou criar um hábito de estudar em determinados momentos. Enfim, esse tipo de coisa é muito importante. Um outro exercício é procurar acordar mais cedo do que você costuma acordar para fazer algumas coisas, como por exemplo meditar, fazer algumas vibrações, energizações, preces, se você tem algum tipo de religiosidade. Se você não tem, enfim, fazer alguns exercícios,
Mas é assim, acordou, o despertador tocou, levanta, vai para o banheiro, passa uma água no rosto, escova os dentes, porque isso já vai dar uma pequena despertada em você, aí volta, de preferência faça esses exercícios e essa rotina fora do seu quarto, porque no quarto a gente sabe que a cama começa, enfim, a se tornar novamente algo atraente, aí você acaba deitando e tal, e quando vê está dormindo de novo. Evite aqueles 5 minutinhos a mais. Tocou o despertador, já levanta. Você vai perceber que ao longo do dia a sua disposição e a sua concentração no dia vão ser muito maiores. Então, procure fazer esses exercícios para que você crie, de certa forma, no seu cérebro, condições mínimas para você criar novos hábitos. E aí, criando esses novos hábitos, você vai ter um novo hábito, que é o de pensar positivamente. Ou seja, procurar ver em todos os momentos da sua vida o lado bom, ou como se popularizou aí, o copo meio cheio, digamos assim. Parece uma coisa batida, parece uma coisa que não faz tanto sentido, mas procure praticar. Você só pode dizer se faz ou não sentido se você colocar em prática e aí perceber se faz ou não. Então faça isso, procure encarar e ver as coisas de uma forma positiva. Isso também ajuda e muito a você mudar o seu padrão de pensamento, as suas conexões neuronais. Ok? Até uma próxima.